Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num texto assim fundamental. Gênesis, o livro que abre a Bíblia. As fontes que a gente usou são comentários bíblicos, né, de vários tipos que exploram bem a fundo esse relato tão antigo. Qual que é a ideia aqui? É entender melhor o que é Gênesis, o que esse nome significa, qual a mensagem central e também dar uma olhada em discussões importantes, tipo quem escreveu o livro. Vamos lá? Para começar, esse nome Gênesis, ele vem do grego, né? Exato. E quer dizer origem, fonte. E ficou famoso por causa da Septuaginta, aquela tradução grega antiga da Bíblia hebraica. Muito influente. Ah, sim, mas no hebraico original o nome é outro, né? É. O livro começa com Bereshit, literalmente no princípio. Que é como ele é chamado então, Bereshit. Isso. É o primeiro dos 5 livros da Torá, que também chamam de Pentateuco. Tá. E o que Gênesis conta, essencialmente? Começa com aquela narrativa super conhecida da criação do mundo em 6 dias. Um cenário perfeito, né? Uhum. Mas aí, logo a história dá uma virada. Pois é. Vem a entrada do pecado, da morte, tudo por causa da desobediência humana, segundo o texto. E aqui, olha, a coisa fica bem interessante. As fontes mostram que Gênesis não é só sobre um passado super distante. Não mesmo. É sobre um Deus que interage o tempo todo com as pessoas. Ele não está lá longe, ele conversa, ele se envolve. Exatamente. E chama figuras específicas, né? Como Abrão, que depois vira Abraão, Sim, para uma missão bem clara: formar um povo. Isso. E essa missão, pelo que os comentários indicam, era levar para o mundo o conhecimento desse Deus único. Essa história toda cria uma linha que, na perspectiva bíblica, vai levar séculos depois até Jesus, que é descrito como descendente de Abraão. Funciona como um fio condutor para muita coisa na Bíblia. Entendi. Faz sentido. Agora, falando em discussões, a autoria. Esse é um ponto que sempre gera conversa, né? Ah, com certeza. E as fontes exploram bastante isso. A tradição mais forte, tanto judaica quanto cristã, atribui Gênesis e os outros livros da Torá a Moisés. Certo? Inclusive, os textos mencionam que o próprio Jesus parece fazer referência a trechos como se fossem de Moisés. Uhum. Só que, aí, lá pelo século XVIII, mais ou menos, começou a surgir um olhar diferente, mais analítico. Às vezes chamam de alta crítica. E o que eles notaram? Pesquisadores tipo Jean Mastruc repararam em diferenças de estilo dentro do texto. Por exemplo, como Deus é chamado. Às vezes é Elohim, às vezes é Yahweh. Ah, os diferentes nomes de Deus. Isso, e outras variações de estilo, de foco. Isso levou à chamada hipótese documentária. Que seria? A ideia de que Gênesis talvez não tenha sido escrito por uma pessoa só, do começo ao fim, mas que seria tipo uma compilação de fontes mais antigas. Fontes diferentes que foram juntadas. Exato. Algumas talvez mais narrativas, outras mais ligadas a leis, ao culto, que teriam sido editadas e reunidas ao longo do tempo. Entendi. Uma visão bem diferente da tradicional. Bem diferente. Mas é crucial dizer, essa hipótese também é muito debatida. Não é um consenso. Imagino. As fontes que a gente viu também trazem argumentos fortes defendendo a unidade do livro, sabe? Apontando para a coesão de temas, de estilo. E tem também estudiosos que usam achados arqueológicos para questionar essa hipótese documentária ou para dar suporte à visão mais tradicional. Então, tem argumento para os dois lados. Exato. A gente aqui só está apresentando essas visões que aparecem nas fontes sem tomar partido. Claro, claro. Em contexto histórico que Gênesis cobre, é gigantesco, né? Nossa, imenso. Começa no princípio, que, bom, as fontes admitem que é um tempo que não dá para datar com precisão. É pré-história, basicamente. Isso. E vai até a história bem detalhada dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, José, lá no Egito. E essa parte mais recente, digamos, dos patriarcas, tem alguma conexão com a história fora da Bíblia? Olha, os primeiros capítulos, tipo Gênesis 1 a 11, Criação, Dilúvio, Torre de Babel, tratam de eventos muito antigos, né? Certo. Sem paralelos arqueológicos diretos muito claros. Mas a partir de Abraão, ali por Gênesis 12, a coisa muda um pouco. Os comentários que a gente leu apontam que muitos costumes descritos ali... Tipo o quê? A vida seminômade, algumas leis, relações sociais na Mesopotâmia, no Egito,
eles encontram paralelos ecos em descobertas arqueológicas e textos daquela época e região. Interessante. Dá uma certa ancoragem histórica para a narrativa, talvez? É uma forma de ver, sim. Embora a interpretação desses paralelos também seja debatida, claro. Sempre o debate, né? Faz parte. Então, resumindo, os grandes temas que saltam de Gênesis são a origem de tudo, né, do universo e da vida, Uhum. como é essa relação entre Deus e a humanidade, a origem do mal, do sofrimento, A questão do pecado que a gente falou no começo. isso, e o começo de um plano divino de redenção que começa com a escolha de uma família específica, a de Abrão. Entendi. Então, no fim das contas, Gênesis se apresenta como esse livro sobre começos, né? Fundacional mesmo. Exato, começo do universo, da humanidade, do problema do pecado e já da promessa de uma solução. E toda essa discussão sobre quem escreveu, as fontes, mostra como ele é um texto vivo, né? Estudado, debatido, reinterpretado há séculos. Exatamente. Ele lança as bases para muita coisa que vem depois, na Bíblia. E até fora dela. Pois é. E talvez, sabe, uma reflexão interessante que fica dessa nossa conversa, olhando para essas fontes, é pensar como é que narrativas de origem, tão antigas assim, Milenares. milenares, com tantas camadas de leitura, tanto debate em cima, como elas continuam ressoando tanto hoje em dia? É uma boa pergunta. Como é que elas ainda ajudam a moldar a forma como tanta gente vê o propósito da vida, essa relação entre o divino e o humano na história? Fica aí algo para a gente pensar, né?